Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver como definir diferentes configurações para diferentes fases de desenvolvimento de um projeto. Nesse caso aqui vamos definir três fases, a fase de desenvolvimento, logicamente, a fase de teste e a fase de produção, né, quando é feito o deploy, né, da aplicação para o servidor, ele está online para acesso pelo público. O Spring facilita definir diferentes configurações para diferentes fases ou para diferentes contextos, né, usando o application.properties. Então, você pode ter mais de um application.properties. Você pode ter o geral, né, o central, onde você configura todos os atributos globais da aplicação, e outros complementares, tá? Basta definir um pós-fixo após o nome application. Aqui temos o dev, o prod e o test. Então, temos 4 application.properties. E como que você ativa um desse application complementar? Você vai no application.properties, geralmente no final a gente coloca essa chave, esse chaveamento, você coloca o pós-fixo, nesse caso o teste, ou se eu quiser, por exemplo, dev, tá? Todos esses atributos serão respeitados e serão complementados com os atributos, com as propriedades que estão no application if dev. Nesse exemplo aqui, basicamente, eu coloquei as configurações de banco de dados. Então, no application.properties não tem nada de banco de dados, mas no dev aparecem as configurações para acesso, né, o data source, para acesso ao H2. Tá? Então, é interessante, em tempos de desenvolvimento, usar o H2 por não exigir instalação na máquina do desenvolvedor, não exigir login e senha, que às vezes alguém coloca um login e senha, faz o push, e daí é um login diferente do que consta na outra máquina de quem vai baixar. Então tem esses problemas aí, né, esses conflitos. Então usando o H2 em memória, beleza. H2 em tempo de desenvolvimento, beleza. Em testes também, porque é super rápido, não exige a persistência em disco. Então você pode inserir 1000 itens, 2000 itens, é super rápido por trabalhar em memória e removê-los logo depois, beleza? Inclusive aqui em Dev, você pode, por exemplo, usar update, né, ao invés de create, quando você já definiu as tabelas, as colunas. Em testes, você usa o create ou create and drop mesmo para apagar os dados após a realização dos testes, porque não é interessante, né? Em termos de teste, você insere, você apaga, não é importante manter, né? Então, depende do que você deseja fazer. Em prod, aqui eu defini já um MySQL, né, um SGBD, para receber as nossas requisições de persistência. Tá? Até podemos fazer um teste aqui para ver o funcionamento. Aqui no application.properties está o dev, tá? Configurado. Então, se eu executar esse projeto, vai haver ali as inserções no Hibernate, porque tem o data.sql configurado, né, para ele inserir, e também tem um inicializador que vai inserir via JPA. Então funcionou, né, porque é o banco de dados em memória. Já se eu mudar para o SQL, que está em prod, não tem criado ainda o banco de dados, por isso certamente dará um exception. Então ele vai tentar conectar com esse banco de dados que não existe, tá? E aí por isso vai dar um exception. E isso que aconteceu. Então é isso, pessoal. Vale a pena a gente usar esses arquivos de complemento de configuração para evitar, né, você colocar todas as configurações em apenas um arquivo e ficar comentando ou apagando ou tendo em backup em sua máquina um arquivo que você utiliza, que não foi aprovado por toda a equipe. Tá? Então você coloca uma configuração sua ali ou por fase, dependendo do que a sua equipe acertar, né, em relação a esses profiles. Beleza? Então, até o próximo vídeo.